Boa tarde, pessoal. Eu sou a Elza e quero dar as boas-vindas a todos. Vai começar a nossa aula magna com o tema Políticas de Formação Docente, Reflexões sobre Formação Continuada. A apresentação será feita pela Gabriela Moriconi, que é pesquisadora sênior do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. Ela participa ativamente de estudos nas áreas de políticas educacionais, avaliação e indicadores educacionais e principalmente políticas docentes. É um prazer enorme contar com a participação de todos vocês. Deixem seus comentários aqui no YouTube, assim podemos interagir durante a transmissão e a troca fica ainda mais rica. Não esqueça de assinar a lista de presença e garantir o seu certificado de participação. A gente vai publicar o link aqui no chat do YouTube. Boa aula, pessoal! Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula magna sobre políticas de formação docente, reflexões sobre a formação continuada, mais uma ação do programa Escolas Criativas. Obrigado você, educadora, você, educador, gestor e gestora, que está nos acompanhando nesse momento. Você que faz isso tudo acontecer no programa Escolas Criativas, mas também você que é interessado em relação ao tema. Esse espaço também foi dedicado para você, uma aula magna pensada com muito carinho para todos e todas. Eu sou o Paulo Reis, eu sou consultor de implementação do programa Escolas Criativas e eu vou pedir licença para fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, com cabelos cacheados médios para grandes, uso um cavanhaque, estou usando uma camiseta com o logo do programa Escolas Criativas e atrás de mim tem um fundo borrado. Também vou pedir licença para poder fazer a audiodescrição das nossas intérpretes. Nossas intérpretes de Libras, a gente tem a Paloma, que é uma mulher branca, de cabelo curto, cacheado, e está utilizando uma blusa azul marinho, e a Natália, que é uma mulher branca, de cabelo cacheado, usando uma blusa preta. Bom, nesse encontro, que está fechando o nosso ano, mas ainda tem... A gente sabe que o mês de dezembro é um mês muito movimentado, né? Nós teremos uma aula magna com a pesquisadora Gabriela Moriconi sobre políticas de formação continuada. Com isso, a gente quer destacar as possibilidades e as responsabilidades do Estado enquanto um indutor, facilitador e investidor de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento do trabalho do professor, levando em conta não apenas suas condições de trabalho, mas fundamentalmente formulação de políticas de formação continuada. E por que falar desse tema? A formação constante do professor é um dos corações do programa Escolas Criativas, pois para que a gente consiga promover mais autonomia estudantil, a gente convida o professor a refletir sobre suas práticas, a compreenderem o quanto que o jardim de infância para a vida toda é um jeito mais contextualizado e instigante para que eles possam aprender constantemente pelo resto de suas vidas. Com isso, é importante indicar que o Estado é um ator importante para promover políticas de formação docente, seja por meio de parcerias, financiando escolas de formação ou por outras possibilidades. E para tornar esse momento ainda mais agradável e incrível, gostaria de apresentar a vocês a nossa convidada para a conversa de hoje, que é a pesquisadora Gabriela Miranda Moriconi. Ela que é pesquisadora sênior do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, é doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, graduada em mestre em Administração Pública e Governo pela mesma instituição, e ela também coordena e participa de pesquisas sobre políticas educacionais, especialmente em temas relacionados a docentes na educação básica, tais como formação inicial e continuada, remuneração e condições de trabalho. Tem experiência em avaliação em indicadores educacionais e na análise comparada de políticas educacionais. Atua também em projetos de pesquisa e assessoria junto a órgãos nacionais, como secretarias estaduais e municipais de educação, e órgãos internacionais como a Organização pela Cooperação em Desenvolvimento Econômico, OCDE, além do Escritório Regional da Unesco para a América Latina, OREALC, Unesco. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Vou pedir para que você já dê a sua saudação, faça a sua audiodescrição e a palavra está com você. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Oi, muito obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu sou, bom, como o Paulo falou, eu sou Gabriela Moriconi, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, ondulados, um pouco tamanho médio, estou com uma regata preta e o meu fundo é branco também, embaçado.
Então, é realmente um prazer, estou muito feliz de estar com vocês nessa tarde, compartilhando um pouco do que a gente tem aprendido com pesquisas, com projetos de assessoria, com diversos pesquisadores que trabalham comigo. Sempre quando eu falo, né, eu falo das pesquisas e dos trabalhos em conjunto. Eu sou administradora pública, então, como vocês vão ver, eu tenho um olhar que é muito da política pública, da gestão pública, mas nas pesquisas e nos projetos que a gente faz na Fundação Carlos Chagas, a gente busca trabalhar sempre em equipes multidisciplinares. Então, se complementando as perspectivas dos educadores, dos psicólogos, economistas, administradores, estatísticos. Então, a gente entende que é nesse conjunto, né, de profissionais pensando junto, pensando os desafios da educação brasileira, que a gente vai poder avançar nas soluções também. Então, nessa tarde, eu vou trazer algumas reflexões sobre essas pesquisas, enfim, e os trabalhos que a gente tem feito em relação à formação continuada de professores. E vou ficar depois, então, à disposição para perguntas, a gente vai batendo papo, o Paulo vai pegar as perguntas aí pelo o chat, depois ele me passa, e aí a gente vai conversando aí nessa tarde. Pois bem, gente, para começar essa conversa, aqui vocês não precisam me responder no chat, eu queria mais que cada um parasse para pensar um pouquinho, uns segundinhos aí, para a gente começar a pensar, né, em mergulhar no assunto da formação continuada, um ponto de partida é a gente começar a pensar no que se espera de uma boa formação continuada. E aí aqui eu queria, né, perguntar para vocês, pensando do ponto de vista em quem geralmente demanda iniciativas de formação continuada, a secretaria que pede para um grupo de formadores elaborar, que pede para um coordenador pedagógico elaborar, quem está demandando essas iniciativas de formação continuada para essas pessoas? O que vocês acham que é uma boa formação continuada? O que geralmente esses atores esperam de uma boa formação continuada, docente? Para vocês pensarem um pouquinho, escreverem, quem gosta de, né, de escrever, refletir um pouco sobre isso. Vocês como... Aqui eu imagino que nesse público, né, pelo que me informaram, que a gente tem professor, que a gente tem formador, de repente tem pessoal que está na área técnica de secretaria, gestores, enfim. Então, pensando da sua perspectiva ou de outro, né, de outros com quem você trabalha, no caso para formadores, quem está planejando, quem está pensando, quem vai realizar a formação. O que geralmente esses atores, ou você como sendo esse ator, espera de uma boa formação continuada? Como é que você visualiza? Quais características tem uma boa formação continuada? Que objetivo geralmente ela tem? E pensando também do ponto de vista dos professores, né? Imagino que quem está né, participando dessa conversa, a maioria ou é professor ou, né, não está na sala de aula no momento, mas já foi professor ou professora. O como professor ou professora, você espera de uma boa formação continuada? Quando te falam, olha, tem essa formação que você pode participar, qual a sua expectativa em relação a essa formação? O você espera que saia de resultado dessa formação e como é que ela seja? Eu queria dar mais só uns segundinhos e daí já eu entro nos meus assuntos aqui. Pois bem, pessoal. Hoje, então, eu vou compartilhar uma parte da conversa, né, a primeira parte da conversa, eu vou compartilhar os resultados de uma pesquisa que a gente fez, que estava justamente buscando responder essa pergunta, o é uma boa formação continuada, mas olhando, então, para uma literatura específica. Então, ela foi feita essa pesquisa em 2017, lá por uma equipe da Fundação Carlos Chagas, a pedido do Todos pela Educação. E como é que foi, né? De onde que ela surgiu? Tinha um grupo do CONSED, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que estava pensando realmente em formação continuada. E o resultado, né, da pesquisa está publicado, tem esse link, a gente deixa depois a apresentação para vocês. O pessoal que, né, se puder colocar no chat também o link depois, enfim. Se coloca agora, o pessoal vai ver a pesquisa, né? Não vai prestar atenção em mim. Mas fica à vontade, gente. Vai ter o link aí para vocês acessarem depois. Essa pesquisa está publicada desde 2017.
o acesso está lá. E também ela apoiou também esse documento orientador desse GT, desse grupo de trabalho de formação continuada de professores do CONSED, porque qual que era, o que estava, né, se perguntando naquele momento? O pessoal do Todos pela Educação estava apoiando esse grupo de trabalho do CONSED e chegou para a gente e perguntou, tá, então, de acordo, né, com a literatura, com as pesquisas, o que funciona em relação à formação continuada de professores? Partindo dessa pergunta, a gente foi falar, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer uma revisão de pesquisas, né, de estudos sobre formação continuada de professores, que esses estudos apresentem evidências de que as iniciativas que estão sendo avaliadas, que elas teriam contribuído para o aprimoramento do trabalho dos professores. E aí, nessa pesquisa, a gente estava buscando responder a duas perguntas. Como que se caracterizam essas iniciativas, então, que características dessas formações que conseguiram, né, colaborar para o trabalho dos professores, que características que elas têm, e como que a gente entende que esse desenho, que essas características contribuem, favorecem que os professores possam repensar suas práticas e aprimorar seu trabalho. Então, foi esse o esforço que a gente fez naquele momento. E aí, partindo de uma ideia, né, que está presente nessa literatura e que está, né, de que a ideia, esses esforços de formação continuada que as secretarias fazem, né, e que as escolas, enfim, têm sido feitas em relação aos professores e com os professores, é pensando que a formação continuada, essas iniciativas vão apoiar os professores a desenvolver novos conhecimentos e habilidades ou a aprimorar seus próprios conhecimentos e habilidades que, né, os professores já têm, para poder aprimorar suas práticas, modificar, melhorar, de alguma forma, isso os apoiar na sua prática pedagógica e que isso tenha um impacto, né? Que isso tenha um efeito na aprendizagem dos estudantes. E aqui eu não estou falando, sempre que eu falo de aprendizagem, não quer dizer só em testes padronizados de língua portuguesa e matemática. Aqui estou falando de qualquer tipo de objetivo de aprendizagem que se tenha com os estudantes, sejam eles cognitivos, não cognitivos, enfim, sociais, quaisquer tipos de objetivos de aprendizagem que a gente tenha com os estudantes. Mas é pensando nesse modelo lógico é, que geralmente se faz, né, ações de formação continuada. E tendo isso em vista, a gente foi então para essa literatura. Já começa aqui, buscando esses estudos que tenham avaliado iniciativas que tenha evidência, né, de que elas contribuíram para o trabalho dos professores, a gente encontrou estudos só para esses países. A maioria deles foram feitos no contexto dos Estados Unidos, alguns para Nova Zelândia, Reino Unido, Holanda, Canadá, Austrália e Israel. A gente não encontrou esse tipo de estudo para o contexto brasileiro naquele momento, que foi em 2017. E que tipo de estudos, né, são esses? São esses estudos que se foi feito algum tipo de avaliação de impacto, então, que se observou, né, os alunos desses professores antes e depois deles participarem da formação e comparando com, então, professores que participaram das formações com os professores que não participaram. E aí, geralmente, tinha resultados ou de testes dos estudantes, testes cognitivos de leitura, escrita, matemática, ciências, enfim, mas também resultados de aprendizagem dos estudantes relativos a outros objetivos que se tinha, por exemplo, da colaboração entre pares ou do engajamento dos estudantes nos estudos. Então, tem outros objetivos de aprendizagem que estavam postos, né, para aquele conjunto de estudantes e que as formações estavam visando apoiar os professores a conseguir trabalhar esses objetos, né, esses temas com seus estudantes para apoiá-los nesse tipo de aprendizagem. Então, foi esse tipo de pesquisa que a gente, né, focou nesse estudo. E aí, o que a gente observou, né, como eu estava contando? A gente não encontrou estudos sobre programas com evidências de impacto positivo no Brasil, o que não significa que não existam iniciativas de formação continuada no país que tenham contribuído para a melhoria das práticas dos professores e da aprendizagem dos estudantes. Vocês, né, eu imagino que aqui nesse grupo tenha um tanto de gente que possa contar as iniciativas que participou ou que acompanhou, que tenham contribuído para a melhoria de práticas de professores. E também não significa que a gente tenha poucos estudos sobre formação continuada no país. É uma literatura já bem vasta, a gente tem muita gente pesquisando e publicando sobre formação continuada docente no Brasil. Mas, na verdade, o que parece, né, o que esse primeiro resultado nessa ausência indicou para a gente, é que parece que a gente ainda não desenvolveu uma cultura de avaliar o resultado das avaliações, o resultado das iniciativas de formação continuada, né?
No máximo, o que é comum acontecer é a gente avaliar a reação dos professores. É isso, né, nas formações é mais comum. Então, você termina a formação e você vê se os professores aprovaram, né? Gostaram, não gostaram, funcionou, não funcionou, o que que eles acharam bom ou ruim, o que é um primeiro passo. É importante a gente saber o que que os professores acharam daquela formação, qual a reação deles, mas não é tudo, né? Não dá a dimensão tanto dos resultados quanto dos processos que foram desenvolvidos ali. E também parece para a gente que o tipo de pesquisa, né, que a gente tem feito no Brasil, apesar de extensa, tem focado em outros assuntos, como as concepções, os modelos, as opções metodológicas que são tomadas nas formações, enfim, que são importantes, mas de fato não abarcam tudo que a gente precisa saber sobre essas iniciativas de formação continuada que estão sendo feitas no país. Então, um primeiro indicativo, né, dessa pesquisa, na nossa opinião, e eu falo sempre na nossa opinião, porque foi uma equipe, né, acabei, eu acho que nem colocando, acabei tirando o slide que tem equipe, mas nós fomos, acho que em 7 pessoas, tá lá no relatório, vocês podem ver todos os nomes, né, é, que a gente percebeu que a gente precisa avaliar os resultados das iniciativas de formação continuada. Então, para saber se os resultados, se os objetivos pretendidos estão sendo alcançados e também para poder modificar, né, essas ações quando for necessário. Então, uma próxima iniciativa, eu já sei que desse jeito não está funcionando, eu preciso rever, né? Ou, olha, que o resultado foi bom, é possível a gente tentar fazer isso novamente, a depender do público, enfim, das necessidades. Mas para isso também, um destaque que a gente faria é que isso precisa, né, exige a definição evidente ali, clara dos objetivos que se pretende alcançar com cada iniciativa. E também um indicativo disso é que a gente precisa avaliar não só os resultados, mas os processos de implementação dessas iniciativas. Então, não adianta também eu avaliar só o resultado e eu não avaliar o processo para entender o que está ajudando ou dificultando o alcance dos objetivos que estavam pretendidos, né, que estavam propostos para essa iniciativa. E para a gente poder, de fato, identificar o que precisa ser aprimorado e como isso pode ser aprimorado. Então, aqui são os primeiros indicativos dessa pesquisa. Mas, assim, os resultados principais, né, do que a gente encontrou foi, de fato, o que caracteriza formações continuadas que tenham, que esses estudos tenham avaliado e que tenham encontrado evidências de que elas contribuíram, de fato, para a melhoria das práticas dos professores e da aprendizagem dos estudantes. E aí, nessa literatura, o que a gente encontrou recorrentemente, né, foram essas 5 características de formações focadas no conhecimento pedagógico do conteúdo, baseadas na aprendizagem ativa, colaborativas, com duração prolongada e coerentes. E aí, assim, não, né, tô repetindo o que eu já tinha falado, talvez algumas pessoas estejam ouvindo de novo. Parece aquele Dia da Marmota, né? O filme do Dia da Marmota, mas eu acho que eu só vou repetir até aqui. É, que não significa que só vai funcionar uma formação que tem essas 5 características. É possível que outros desenhos também sejam eficazes, e quando a gente usa a palavra eficaz, quer dizer que apoiem, né, que ajudem a alcançar os objetivos pretendidos, mas nessa literatura especificamente essas as características que a gente encontrou no desenho dessas formações. E isso, então, dá para a gente, né, alguns indicativos de caminhos que a gente pode adotar realmente nas formações que a gente planeja, que a gente desenvolve nas nossas redes, nas nossas escolas. Então, um primeiro ponto que a gente encontrou nessa literatura foi de formações focadas no conhecimento pedagógico do conteúdo, que é um conceito, né, que foi cunhado pelo Schumann em 87, e que aqui eu estou citando é de 87, mas tem esse artigo publicado pelo Caderno do Senpec de 2014 em português. É a tradução desse trabalho do Schumann, então a gente tem o texto em português, quando o Schumann propõe uma base de conhecimentos para a docência, né? E aí é um texto, né? Essas propostas do Schumann foram usadas para formação em diversos países. Então, pensando que conhecimentos os professores precisam ter para desenvolver a sua profissão. E aí, um que ele destaca, né, como um conhecimento que é específico da docência, que é próprio dos professores, que não é compartilhado com outras ocupações, é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, é aquele conhecimento e aquela compreensão daquele conteúdo curricular que é para o ensino, que é para o ensino e sobre a aprendizagem daquele conteúdo. Então, existe, por exemplo, o conhecimento do conteúdo de biologia,
que muitas vezes um médico vai poder compartilhar com o professor, mas o conhecimento a respeito do ensino de biologia, né, específico, de como que eu posso representar melhor aquele e formular melhor aquele assunto para que outras pessoas compreendam, o que torna a aprendizagem mais fácil ou mais difícil da biologia, dos conhecimentos, né, dos tópicos específicos da biologia, as concepções, os preconceitos que as pessoas, né, de diferentes idades, estudantes de diferentes idades trazem para aprender esses tópicos. Isso é específico da profissão docente e é o foco dessas formações que estão nesses estudos tem sido esse tipo de conhecimento. Então, o conhecimento dos professores sobre a aprendizagem e sobre o ensino das suas respectivas áreas de ensino. Um outro ponto que a gente encontra nessa literatura, né, uma outra característica bem presente, é dela ser formações baseadas na aprendizagem ativa. E aí a gente acaba muito contrapondo, né, o que seria uma abordagem passiva, né, o que não seria essa aprendizagem ativa. Então, são formações que partem dos objetivos de aprendizagem para os participantes. Então, em vez de ser partindo de objetivos de ensino do formador, não, então eu preciso ensinar tais, tais e tais tópicos para os meus professores. Eu preciso trabalhar questões raciais, eu preciso trabalhar a colaboração. Não, é o que eu espero que o meu professor, que o participante da formação saiba e seja capaz de fazer ao participar dessa iniciativa. É com esse olhar, né, que se pensa uma formação baseada na aprendizagem ativa. E ela é realizada por meio do engajamento do participante nas atividades de aprendizagem e não na exposição de conteúdos, né? Nessa ideia, da mesma ideia que se trabalha com a aprendizagem ativa dos estudantes, pensando os professores também como aprendizes ativos, né? E aí, às vezes tem mas se eu só falar de práticas na minha formação, já vai ser, né? Tá baseado na prática e tal. Não, mesmo se eu estiver só falando sobre a prática docente, se o professor não está envolvido naquela prática, se ele não tiver a chance de planejar, de analisar tarefas dos estudantes, de ensaiar uma aula ou alguma coisa assim, a gente está continuando só numa transmissão e só numa discussão sobre o tema, mas não esse engajamento do professor podendo experimentar, vivenciar e analisar práticas que são baseadas nas atividades concretas, né, da sua profissão. Tanto como estudante, como professor, que, né, nessa homologia de processos que é bem comum nesse tipo de formação que é feita. E o que é muito comum, né, num contraponto a isso que é bem comum nas formações que a gente vê, que é pressupor que aqui eu vou fazer uma formação, eu falo tudo, né, a gente discute, fala, e o professor aplica lá com os estudantes dele. É, quando como se aqui a gente trata da teoria e lá ele pratica, né, distanciando e dividindo essa formação. Então, esse é o contraponto, né, da aprendizagem ativa. E, nesse sentido, é importante destacar, né, porque às vezes tem umas confusões, não, é o foco na prática. Não é isso, né, em contraponto à teoria, é mais importante a prática. Não, mas é baseada na ideia de que os professores precisam conhecer a teoria, mas ter a oportunidade de aplicar ou de vivenciar, né, de alguma forma, essa teoria de forma prática durante a formação, e não só ter a parte teórica na formação, para que ele desenvolva a prática no seu dia a dia. E também outra confusão, né, outras vezes, surgem críticas de que é prescritiva, não é que eu vou falar para o professor que práticas que ele tem que adotar. E não é isso, né? Não está restrita a prescrição de práticas a serem reproduzidas pelos participantes, porque o importante aqui é a ideia de formar o professor, então, nessa discussão, nesse trabalho entre teoria e prática, para que ele possa, ele ou ela, eu sempre falo ele, mas, né, eles ou elas possam tomar suas decisões acerca de como adequar aqueles conhecimentos, aquelas habilidades adquiridas para responder aos seus contextos, né, às necessidades específicas dos seus estudantes naquele contexto específico, né? Então, para isso, o professor precisa ter oportunidade de conhecer a teoria e de praticar nesse ambiente da formação, um ambiente né, que a gente chama de protegido, porque ainda não está, né, na frente dos estudantes, para depois ir aplicar sim com os estudantes e ter a chance de voltar e discutir com seus pares, né, na formação, enfim, que vem no ponto seguinte, né, que, aqui eu deixei esse exemplo, eu não lembrava se eu tinha deixado ou não, mas eu gosto muito dele, que é uma proposta trabalhando com essa questão da aprendizagem ativa, que é dessas autoras dos Estados Unidos, a McDonald, a Kazemi e a Kavana, que a gente traduziu e discutiu num artigo, esse segundo artigo que eu sou uma das autoras, está em português.
O delas, esse primeiro está em inglês, mas a gente tem o ciclo, a gente coloca, né, a gente traz para o artigo em português também, mas é baseado nessa iniciativa dessas autoras na formação inicial. Aqui elas estão trabalhando com umas práticas formativas para ensinar alguma abordagem pedagógica específica, mas que dá para usar isso também na formação continuada. E a ideia é trabalhar um ciclo de práticas formativas com os professores ou com futuros professores para ensinar, então, alguma abordagem, alguma prática pedagógica que você queira ensinar. Então, elas recomendam, elas sugerem começar introduzindo, né, essa atividade por meio da modelização, por, né, demonstrar como fazer, ou examinar casos em vídeos de professores que estejam demonstrando como fazer, ou examinar algum caso escrito. Então, o primeiro passo seria tomar conhecimento dessa prática e ver ela funcionando de uma forma não só na teoria, mas ver ela acontecendo, seja vivenciando como se vocês fossem, como se fosse estudante, mas tendo essa chance de ter um primeiro contato com essa prática. Depois, seria um esforço de preparar e ensaiar a atividade. Então, bom, agora a gente está aqui na formação, vamos planejar colaborativamente como a gente usaria essa abordagem? Vamos fazer um microensino aqui? Eu ensino, você me observa, depois a gente troca, a gente ensaia e vê o que pode ser melhorado, o que está ótimo, então segue fazendo dessa forma. Então, a gente ensaia, a gente planeja, a gente trabalha em conjunto aqui, nós participantes, para depois a gente aplicar com os alunos, né, em situações reais, na nossa sala de aula. E aí, elas apontam que pode acontecer, inclusive, além de você estar lá com a sua sala de aula, você pode trabalhar com co-ensino, você está ensinando lá para os seus estudantes e um colega está te observando. Ou então você gravar e dar para um mentor observar. O fato é que depois o próximo passo é analisar em conjunto essas práticas. Então, o que eu tentei fazer foi isso, ó, foi dessa maneira que funcionou, isso aqui eu acho que não deu muito certo. Será que era assim? Ou será que eu fiz da forma que estava previsto na teoria, ou na prática isso não funcionou assim? Enfim, ter essa chance de analisar as práticas e voltar nesse ciclo de aprendizagem de práticas pedagógicas, de abordagens pedagógicas com futuros professores ou professores. Então, quis dar esse exemplo porque eu acho bem interessante essa abordagem delas de como trabalhar a aprendizagem ativa na formação inicial, mas que também pode ser pensada na continuada de professores. E eu já vi também, né, formações continuadas que estavam muito baseadas nesse ciclo acontecendo. Para isso, ela está muito, né, conectada, não dá para ser dissociada dessa outra característica que a gente encontrou, que é a da colaboração, né? Como é que você vai ter toda essa troca se não tiver colaboração? E aí, nessa literatura, tem alguns artigos que dão um foco para a participação coletiva de professores ou de uma mesma escola, ou de um mesmo componente curricular, ou de um mesmo ano, mas professores que de alguma forma participem coletivamente, que tenham algo em comum, para que eles possam, de fato, trocar, né, suas experiências, suas necessidades, seus desafios, e partindo dessa premissa de que os saberes dos professores se desenvolvem nesses processos interativos, né, nessa socialização de experiências, de conhecimentos. E a gente vê nessa literatura que essa colaboração ela é vital para que a gente possa desenvolver uma cultura profissional compartilhada, né? Onde as pessoas desenvolvam, especialmente pensando no coletivo da escola, ter esse entendimento comum acerca dos objetivos e dos problemas educacionais que são compartilhados mesmo e que é preciso ou é importante que a gente compartilhe as soluções. E aí a gente vê também nessa literatura que tem, né, pode variar muito em termos de grau de profundidade, com maior ou menor apoio. Então, a gente vai ter aí desde iniciativas que são um para um, né, dessas iniciativas, por exemplo, de mentoria, que vai ter um mentor acompanhando, especialmente professores iniciantes na carreira, mas também essas comunidades de aprendizagem, né, comunidades de prática, em que um conjunto de professores, de repente, da mesma escola, está junto para estudar determinados assuntos e para experimentar e planejar junto aulas em torno daqueles objetivos de aprendizagem e se apoiar, né, na implementação e depois na avaliação dessas práticas. O que também não dá para dissociar dessa outra característica, a característica que tem a ver com a duração. Porque essa é uma pergunta, né, bem comum. Ah, mas quanto tempo tem que ter uma formação continuada para funcionar? Tem um mínimo? Isso varia nessas pesquisas, mas o fato, né, que você encontra é apontando essas características de ser prolongada, ser intensiva, ser contínua e ter contatos frequentes com os formadores. E aí, mais do que definir exatamente
contínua ou prolongada significa pelo menos um mês, ou 2 meses, ou tem que ter 5 encontros, 8 encontros, mas o fato é que a gente sabe que a aprendizagem dos professores não é diferente, ela não necessariamente ela é linear, né? Ela leva um tempo, de fato, e nesse caso da aprendizagem profissional, o sujeito está lá na sua profissão, está desenvolvendo seu trabalho, vai pressupor que ele vai testar práticas, vai precisar voltar e discutir com os outros participantes, com seus pares, ter devolutivas dos formadores. Então, de fato, é um processo que precisa ser contínuo, que precisa ser intensivo e precisa ter esses contatos frequentes com os formadores, né? E que pode levar um mês, pode levar 2 meses, 6 meses, um ano. É difícil ter vai depender muito também da complexidade do que está querendo, né? Dos objetivos que se tem para essa formação. Mas, de qualquer forma, ela é colocada muito em contraponto para essas formações muito curtas, né? Curtas, esporádicas, oficina de um dia. Não dá para, por exemplo, isso aqui. A gente, se isso fosse uma formação continuada, já estava fora, né? A gente está fazendo aqui uma discussão, uma reflexão sobre essas características da formação, enfim. Mas se eu tivesse como objetivo, não, eu quero que vocês aprendam isso para aplicar, não dá. Em um encontro, o que a gente consegue realizar, né, em um encontro de 2 horas? Não é viável isso, né? A gente precisa ter um contínuo mesmo, pensar na formação como um processo formativo mesmo, né? Que a gente consiga ir acompanhando e revendo até caminhos e para poder avançar no apoio mesmo aos professores e ao seu trabalho. E em relação, como eu falei, então já essa questão de que o mais importante não é a duração ideal, mas garantir essa participação contínua e acompanhada do trabalho dos professores. E aí o último ponto que a gente encontrou nessa literatura é o da coerência, que é bem comum, né? Mas que aí ela é mais difusa, porque em alguns estudos falavam, identificavam que essas formações que foram avaliadas, elas eram coerentes com as demais políticas educacionais que incidem sobre os professores, formação, formação inicial, currículo, avaliação externa, livro didático, e aqui pensando que em todas essas ações ou essas políticas que de alguma forma incidem sobre o trabalho dos professores e dão algum tipo de orientação. Então, elas precisam ser coerentes, ou a formação continuada precisa ser coerente com essas outras iniciativas, senão, de repente, a avaliação externa está apontando para um caminho e a formação para outro. O professor fica ali no meio sendo puxado por esses dois caminhos e é bem provável que nenhum dos dois seja bem, né? Ele não consiga se dedicar especificamente a uma abordagem, fica dividido, ou vai olhar para um lado, né? Vai tentar seguir para um lado e não conseguir ir pelo outro. Então, é muito importante que para a chance de, né, dos professores de fato se apropriarem dessa formação, é que ela seja coerente com as demais políticas, seja pensada no conjunto das políticas educacionais daquela rede ou daquela escola. Um segundo ponto, ela ser coerente, claro, com o contexto da escola, as suas prioridades e objetivos. Porque também, se a escola tem uma determinada prioridade e a formação está muito distante, né, o tema da formação, por exemplo, o professor vai participar, está muito distante daquela prioridade, é muito difícil o professor conseguir o apoio para implementar essas novidades, né? Porque a gente sabe que, de fato, é muito trabalho, né? A escola por mais que você fale, né, tem que ter muitas prioridades, mas a gente não dá conta, né? Então, eu preciso pensar nessas prioridades de forma conjunta. Bom, se a escola está com essas prioridades, se a gente está com o olhar para cá, então vamos pensar as formações também de forma alinhada com essas prioridades. Então, vamos dar o apoio para os professores não só participarem, mas também darem conta de implementar isso que está sendo proposto na sua prática, no seu dia a dia. Um terceiro ponto, que é óbvio, mas também nem sempre é observado, é a coerência com os conhecimentos, experiências e necessidades dos professores. Então, e observar a partir do que os professores precisam, né? E para apoiar aqueles estudantes especificamente, que tipo de formação vai ser proposta. E também a coerência com achados de pesquisas recentes. Então, essas são as características que a gente viu associadas com essa questão da coerência. E aí fica uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Como favorecer a realização de iniciativas de formação continuada com esse tipo de característica? Imagino que já esteja pulando na cabeça de vocês aí várias ideias, né? E aí aqui eu vou trazer só alguns pontos para contribuir também, trazer de outras pesquisas que a gente fez, de outras perspectivas, ou trabalhos que a gente fez com SED, DIMA, enfim, é, que aí a gente chegou a essas propostas, enfim, a essas ideias. Algumas condições que são favoráveis ou às vezes são necessárias
primeiro ponto é o tempo, né, para participação coletiva na formação continuada. A gente sabe que existe na lei do piso a obrigação de que as redes definam pelo menos um terço da jornada de trabalho para o trabalho extra-classe, né, o trabalho que não é com os estudantes, mas não necessariamente as redes garantem. Saiu no relatório de acompanhamento das metas do PNE, acredito que um terço das redes municipais ainda não cumprem, por exemplo, esse um terço. E, além disso, né, de ter o tempo garantido na sua jornada para participar da formação continuada, esse tempo, pelo menos uma parte dele, precisa ser coletivo, né? Precisa ter a condição de que os professores daquela própria escola ou de um mesmo componente curricular se reúnam para estudar juntos, para ter a formação conjunta e para poder pensar juntos esses desafios e colaborar coletivamente. Então, essas são algumas condições básicas para a gente conseguir ter esse perfil de formação que a gente está falando, né? De duração prolongada, colaborativa, enfim. Outro ponto que é muito importante é esse das condições de trabalho coerentes com a prática esperada, né? Então, quando a gente pensa num objeto da formação continuada, então no objetivo de aprendizagem para os participantes, vou dar um exemplo. A gente vai trabalhar sei lá, devolutivas. Essa formação vai ser, nossos estudantes estão precisando entender melhor onde é que eles estão errando, o que que eles precisam aprender, como é que eles é, aprimoram, né, a forma deles de estudar, tudo. Então, a gente quer fazer uma formação com os professores para eles melhorarem a forma que eles dão devolutiva para os estudantes deles. Pois bem, será que as condições de trabalho que esses professores têm favorecem eles conseguirem dar a devolutiva da forma que está pensada na formação continuada? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa recentemente, essa eu acabei pondo o link aqui, mas depois eu posso mandar para você, sobre o volume de trabalho dos professores. Então, enquanto em algumas redes o volume de trabalho dos professores é mais razoável, em outras, por exemplo, chega a uma média de 500 alunos por professor, quando a gente fala dos anos finais, e no ensino médio é parecido. Então, se, por exemplo, um professor tem 500, 600 alunos no total, será que é razoável esperar que ele vai conseguir dar uma devolutiva, de repente, muito detalhada para cada estudante? Enfim, eu estou dando um exemplo bem específico dessa devolutiva, mas eu não quero dizer com isso que não dá para fazer formação continuada, então, porque eu tenho que esperar que as condições de trabalho sejam perfeitas, enfim, para fazer. Não, aqui é só um destaque para a gente pensar. Quando a gente pensar no objeto, né, no objetivo da formação, a gente pensar nas condições de trabalho e investigar essas condições de trabalho que os professores têm, físicas, de material, de infraestrutura. Se tem laboratório na escola, você vai fazer uma formação, né, para usar laboratório. Não tem laboratório na escola, enfim, às vezes são questões muito básicas, mas às vezes quem está planejando a formação não recebeu aquele tipo de informação. Então, é por isso que é importante, digamos, essencial, que, né, o planejador, quem está planejando a formação, conheça o contexto daqueles professores e conheça as condições de trabalho desses professores para poder planejar essas ações que sejam coerentes, porque senão já gera uma frustração, né? De você já saber que você está propondo um objetivo de aprendizagem que no fim depois o professor pode até aprender como fazer, mas ele não vai usar na prática porque ele não tem como. Ele né, não dá conta de fazer aquilo ou com aquela quantidade de alunos, ou porque falta material, enfim. Então, esse é um ponto bem crítico, eu diria, para a gente conseguir que as formações sejam, né, eficazes. Outro ponto é esse que eu já tinha falado, da alinhamento entre a formação e as demais políticas. Então, se eu estou aqui com foco na aprendizagem dos estudantes, na alfabetização, então o que é, né, que é a nossa prioridade aqui? É a alfabetização na idade certa, né, enfim. Então, como é que eu vou fazer a formação e o material didático e o currículo? Está tudo alinhado? A gente está pensando na mesma direção? Com os mesmos, né, as mesmas abordagens, mesmo diretriz, digamos assim, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser padronizadinho, mas é que a gente tem que olhar para o mesmo, né? Ter os mesmos objetivos e para caminhar, fazer os esforços. É muito esforço, né? A gente sabe que os esforços que são feitos nas escolas e nas secretarias são enormes. Então, é importante que eles sejam feitos na mesma direção para a gente ter maior chance de alcançar esses objetivos que estão sendo propostos. E também um ponto importante é conseguir institucionalizar as ações, né? Isso virá depois uma política, isso virá né, algo que esteja ali garantido, né, formalmente, para que não se perca também quando muda, né, muda às vezes gestão, a gente conseguir ter essas condições, essas iniciativas tendo continuidade na rede, na escola. Aqui, eu não sei, eu acabei esquecendo de ver o tempo. Paulo, ainda tenho tempo?
E aí você Você me tem disse 3 minutos, exatamente três 3 minutos. minutos. Então Isso. tá bom, então eu vou pegar só esse ciclo e o resto eu deixo para depois a gente falar em outro momento. Que eu acho que é uma forma favorável também de ter esse tipo de formação é se você pensar em ciclos, né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo também de um ciclo que é uma autora que propôs lá para Nova Zelândia, a Helen Timperley, e tá no documento que eu cito no final que a gente produziu para o Concede e para a Undime, que é pensando no contexto da escola, para a gente fazer uma formação, o que que a gente precisa pensar, nós, professores, né? O conjunto de professores da escola. Bom, ela propõe que se comece pensando de fato, o que que os nossos estudantes precisam? O que que eles precisam melhorar? O que que a gente, no nosso contexto específico, o que que a gente quer avançar com os nossos estudantes? Partindo dessa definição coletiva na escola, ela propõe, tá, então o que que nós, professores, desse coletivo dessa escola, precisamos para apoiar nossos estudantes? O que a gente precisa melhorar? O que, que a gente sente que está faltando para a gente poder apoiar melhor esses estudantes a alcançar essas aprendizagens? E aí vai também uma análise paralela, uma avaliação paralela desses contextos. Para além disso, do que a gente precisa saber ou precisa aprimorar nos nossos conhecimentos, nas nossas habilidades, que outras condições precisam estar presentes no contexto da escola para que a gente consiga apoiar os estudantes nessa direção. Para daí sim vir um plano de ação, um plano de formação e um plano de ação em relação à escola, fazer as ações formativas. Os professores conseguirem, então, aí pensar e implementar novas experiências de aprendizagem dos estudantes e aí se avaliar os impactos dessas ações para conseguir seguir nesse ciclo. E aí, o último slide que eu não vou falar é de como fazer a avaliação da formação continuada. Mas depois, se der um tempinho, a gente pode até falar sobre isso. Mas eu acabei trazendo, acho que, vários desses assuntos que têm a ver com como planejar a formação e que deram os toques da avaliação, que, enfim, fica para um outro momento, porque era só isso mais que eu tinha na minha apresentação. Eu deixo as referências, a apresentação fica com vocês e fico à disposição para a gente conversar agora, tá bom? Obrigada, viu, gente? Muito obrigado você, Gabi. Valeu demais por ter compartilhado tanta coisa boa pra gente. A gente até fica meio perdido, desnorteado aqui, porque tem tanta coisa para poder decupar e abordar. Então, eu só vou fazer só alguns avisos para o pessoal, né? Um é que a gente, vocês, não sei se vocês repararam, mas durante a fala da Gabi tinha um QR Code, onde você que está assistindo pelo computador, né? Você pode acessar esse QR Code para poder acessar a lista de presença e aí você ter o seu certificado. Eu lembro vocês para escrever certinho o nome, porque é o nome que vocês colocarem na lista que vai vir o certificado de vocês por e-mail. Então, por favor, tenham atenção com o nome e e-mail de vocês. E já vão preparando também as suas dúvidas, né? Coloquem aqui no chat, o pessoal super interagiu. Antes, né, do pessoal fazer as suas considerações, né? O pessoal que quiser fazer alguma pergunta para a Gabi, aproveite, né, Gabi? Eu queria, nossa, agradecer novamente você por toda, né, toda a sua sistematização, né? Aqui no Escolas Criativas a gente entende a formação constante do professor como um dos corações reais do programa, porque isso a gente enxerga como um processo de reflexão mesmo, né? A aprendizagem criativa, ela tem o que a gente chama, né, dentre os princípios dela, dos 4 P's, né? Então, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala de pares, de paixão e do pensar brincando, são elementos que realmente fazem com que a gente gostaria muito que as crianças atingissem, né, esse tipo de pensamento na hora de fazerem, de experimentarem as aulas, mas também o professor tendo isso como um mecanismo de desenho de experiência de aprendizagem é muito importante porque é um convite para a sua reflexão para que realmente, né, o jardim de infância para a vida toda ele se faça também no dia a dia do professor, né? A gente fala muito de ensino-aprendizagem como se fosse uma coisa só, e com muito foco em ensino, metodologia, realmente o frenesi, né, dos métodos, das coisas novas para você poder usar na educação, mas a gente perde o foco de como que as pessoas aprendem, qual que é o processo que elas vão realmente adquirir e fazer a aquisição de novos conhecimentos, né? E aí, antes de abrir para a pergunta, só queria lembrar um pequeno trecho, né, do Paulo Freire, né, em Pedagogia da Autonomia, em que ele ressalta que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática, né? Parece um pouco distante quando a gente fala isso, parece um pouco bonito, mas quando a gente fala disso, a gente está falando de uma circunstância, de um ponto de partida
em que a gente está partindo das possibilidades, necessidades dos professores, alunos e comunidade escolar, né? Não existe uma fórmula mágica, mas existe uma recomendação muito importante que é exercitar a escuta, entender o pertencimento, entender o contexto das localidades, para daí então a gente ver como que a gente consegue pensar um projeto, um programa, uma política de formação docente, né? Entender que aquilo que uma formação continuada que é concebida e desenvolvida de acordo com a realidade da escola, de acordo com as necessidades, ela confere mais sentido. E faz sentido porque promove leitura, reflexão e avaliação daquilo que está sendo feito, tanto individualmente, enquanto profissional da educação que o professor é, né? Quanto coletivamente, né? A gente precisa também exercitar esse processo de interdisciplinaridade na prática mesmo, né? O professor e a professora eles são colegas entre eles, então como é que eles realmente se enxergam como pares na construção desse comum, na construção de todo esse processo. E aí a secretaria tem um papel vital nesse processo, porque ela tem poder de escala, né? Fazer a escuta pode ser muitas vezes uma tarefa demorada e morosa, mas ela confere legitimidade e ela respeita o ritmo das escolas, dos professores e dos estudantes. Então, não sei se é certo fazer esse, não digo maniqueísmo ou dualidade, mas é uma escolha que se faz entre ou massificar formações, porque a gente vê muito disso, né? A formação pela formação, você encher o professor e a professora de formações sem qualquer sentido, e muitas vezes como uma moeda de troca, né? Porque você tem a progressão da função, você tem. Isso agrega, de certa forma, alguns valores ao professor, né? Mas acaba sendo uma coisa massificada. É uma escolha entre isso ou pensar estrategicamente a formação como um elemento que se soma à universalização da educação enquanto um direito. Então, realmente, como que eu posiciono isso para que eu confira mais qualidade à educação, né? Enfim, tem muitas coisas para se falar, né? Eu fico muito feliz com o que você trouxe, muito feliz também porque o programa Escolas Criativas, ele tem esses elementos como preocupação, né? Eu acho que você traz uma coisa que é essencial, que é a preocupação, né, de como que eu avalio e monitoro projetos, programas e políticas, né? Tanto programas, digamos assim, como o nosso, que está em contato com as redes, mas também internamente, como que as redes pensam os processos de monitoramento e avaliação do micro para o macro, né? Tanto a secretaria olhando para as escolas, mas o professor também, enquanto profissional, ele é um intelectual, um pesquisador na sua área na escola. Então, como é que ele incorpora esses modos de pensar e de agir da pesquisa no seu dia a dia? Como é que ele faz essa metalinguagem do seu trabalho para que isso também se soma a uma qualidade maior da educação? Então, enfim, como falei, você trouxe uma visão bem totalizante, depois a gente disponibiliza para as pessoas os resultados da sua pesquisa. Nós temos aqui, pelo que eu estou vendo, antes de abrir, né, para a pergunta, você quer comentar alguma coisa do que eu disse ou Queria dar chance para o pessoal perguntar, mas quero ver o que está interessando mais. perfeito? A gente tem uma pergunta aqui da Ana Neto e ela pergunta o seguinte: eu queria escutar os elementos da avaliação da formação. Se der tempo, ia adorar conhecer o que a pesquisa dela trouxe. Então, o pessoal também no chat está gostando muito disso. Agradeço muito a Ana pela pergunta. Até o momento a gente não tem pergunta, só comentários elogiando a sua Tá. apresentação e falando como a formação continuada ela é muito importante, preocupações em relação à equidade também, no sentido de como que os professores acessam isso, né? Como é que você pensa a acessibilidade desses Uhum. processos de formação continuada. Bola tá com você de novo. Tudo bem se eu compartilhar de novo aquela última tela? Acho Tudo que. bem. Tudo bem, Deixa eu ver aqui, produção? peraí. Acho que sim, né? Não falaram nada? Deixa eu ver aqui. Gente, esse aqui é um modelo de avaliação da aprendizagem, da formação continuada, que é de um autor chamado Thomas Guskey. Eu vou deixar, eu não tenho certeza se eu deixei, mas eu acho que eu deixei sim, tá certo. Nas referências também está o artigo dele, que a gente traduziu e publicou na revista da Fundação Carlos Chagas. A revista chama Estudos em Avaliação Educacional. Tá lá, vai estar a referência para vocês acessarem. Ele propõe um modelo de avaliação da formação continuada. E aí, qual que é a ideia desse modelo? É que a gente parta, né, desde a reação dos participantes até o resultado de aprendizagem dos estudantes. Então, o nível um é aquele que a maioria faz, né? Como eu comentei no começo, vamos lá ver se o professor achou que funcionou, se não funcionou, achou boa, não achou boa a formação. O nível 2 da avaliação da formação continuada seria já ir avaliar se os professores
desenvolveram aqueles conhecimentos e habilidades propostas para a formação. Então, naquela formação específica, é, eu estava. O objetivo de aprendizagem era que os professores fossem capazes de aplicar. Ah, não, já sei, aquele exemplo que eu dei da devolutiva. Que os professores sejam capazes de dar devolutiva com esse perfil aqui, que é uma devolutiva que vai apoiar os estudantes né, a avançarem na sua aprendizagem, enfim. Então, eu avalio, né, na minha formação. Os professores desenvolveram os conhecimentos que estavam propostos, eles são capazes de implementar isso. E aí, aqui ainda, no nível 2 ainda não está dizendo se eles se apropriaram disso na sua prática no dia a dia, mas é no contexto da formação. Eles demonstraram serem capazes, né, a partir de alguma atividade que foi feita. Eles entenderam, né? Eles são capazes de demonstrar que eles desenvolveram essa habilidade. O nível 3 já vem a avaliação do contexto desses professores. Então, eles têm apoio para implementar essas práticas novas. Eles têm as condições de trabalho nas quais, né, eles trabalham, como essas do número de estudantes, como o tempo que eles têm para estudar, como tem o apoio da gestão para fazer essas devolutivas e não para fazer, de repente, outras atividades que tomariam o tempo deles para implementar. Enfim, essas condições nas quais os professores trabalham, elas estão sendo favoráveis à implementação dessa prática que estava prevista na formação, ou elas estão atrapalhando, né? Ou elas, de alguma forma, estão impedindo que os professores implementem. Nível 4 aí sim, é a avaliação da apropriação dos professores desses novos conhecimentos e habilidades no seu dia a dia, na sua prática. E isso provavelmente vai ser feito alguns períodos depois, né, da formação ter terminado, para ver se de fato eles incorporaram em que medida aqueles novos conhecimentos ao seu trabalho cotidiano. E o último passo é o resultado de aprendizagem dos estudantes. Então, o resultado em relação àquelas objetivos específicos que estavam propostos, não resultado em português, resultado em matemática, a menos que o objetivo tivesse a ver com língua portuguesa e matemática, porque isso às vezes acontece. Você faz uma formação para colaboração entre alunos e aí vão ver se o português melhorou. Pode ser que tenha melhorado, mas não era exatamente esse o objetivo, né? Então a gente precisa olhar e focalizar no que estava sendo proposto para as ações serem, né, mais coerentes e a gente ver o quanto que aquela ação foi capaz de apoiar a melhoria do trabalho dos professores e da aprendizagem dos estudantes em relação àquele objetivo específico. E aí, só um adendo, prometo que eu paro de falar, o que eu acho interessante também dessa proposta do Gusk, que daí ele fala que, bom, então, para isso, para a gente ter mais chance de que essas formações sejam eficazes, que ela alcance os objetivos, então a gente precisa planejar já pensando de forma reversa, que aí vai estar na linha daquele ciclo formativo, que é pensando primeiro que resultados de aprendizagem dos estudantes são esperados, e aí que tipo de conhecimentos e habilidades os professores precisam para poder dar conta de apoiar os estudantes nesse sentido, para ver que condições também que esses professores precisam trabalhar e ter nas suas escolas e nas suas redes para colocar essas práticas em prática, né, para implementar essas práticas. E aí depois é que vai ver que tipo de atividade que eu vou fazer na formação para que os professores aprendam. É bem um planejamento reverso, né, para ter maior chance para potencializar a chance de que essas formações sejam eficazes, que elas consigam que os objetivos sejam, né, de aprendizagem em relação aos professores e depois em relação aos estudantes sejam alcançados. Não, sensacional. É um dos termos que eu ia usar também uma das expressões da outra vez, planejamento reverso, que é muito importante, né? Porque realmente trazendo, né, pensando em sala de aula, às vezes existe a aula teórica pela teórica, a prática pela prática, e não se pensa realmente em objetivos de aprendizagem. Mas como que a gente também leva em consideração o objetivo de aprendizagem do professor, como você trouxe anteriormente, né? Como é que a gente aplica essa lógica de planejamento reverso e também de homologia de processos, né? De você também ter coerência, né? Não faz sentido você pregar coisas e a maneira pela qual o caminho ser descontextualizado, né? Como é que isso tudo também conversa com as necessidades do professor e até dá elementos para que a gente consiga avaliar o trabalho docente, né? Bom, até agora não tivemos mais perguntas, mas eu tenho duas. Não sei se elas são boas perguntas, e aí você me diz. Que recomendações, benefícios e pontos de atenção podemos ter com a formação continuada em serviço? Como que ela pode ser realmente pensada como um momento formativo? Porque tem isso também, né? O professor tem um horário dedicado para a formação durante a sua jornada. Não ser um momento a mais, e quando a gente está falando
de condições de trabalho, né? Isso entra muito, né? Como é que você faz essa gestão do tempo do professor, né? Eu faço a segunda ou você prefere responder essa primeira? Não pode ser, posso falar então dessa primeira, porque eu acho que essa questão das condições de trabalho dos professores tem bastante pesquisa, enfim, no Brasil, mas eu acho que e- algo que a gente tem reforçado bastante, ainda não tem a centralidade que deveria ter nas políticas educacionais do nosso país, sabe? Acho que é diferente, por exemplo, remuneração, claro que precisa melhorar, mas a gente já tem uma meta no Plano Nacional de Educação, né? Nesse plano que está terminando, a gente vai ter um novo, que era de equiparar a remuneração dos professores à dos outros profissionais de outras ocupações. Então, a gente tem uma meta no PNE em relação a isso, a gente tem o piso, né? Mas das condições de trabalho, diversas delas, por exemplo, essa questão mesmo, de quantas turmas no máximo um professor pode ter, quantos alunos no total, e em relação a jornadas de trabalho, a gente tem esse um terço, mas é possível e acaba acontecendo os professores acumularem, né, duas de 30, 60 horas, uma de 40, uma de 20. Tem gente com, né, com jornada uma de 40, uma de 30, né, tem pessoa com 70 horas. Então, assim, as condições de trabalho eu acho que são um aspecto crítico para o trabalho, óbvio, né? Para a qualidade do trabalho dos professores, para bem-estar, né? Para a qualidade da vida e também para a formação continuada. Porque se a gente não consegue garantir, né, que pelo menos um terço vai estar fora, né? O professor vai ter primeiro uma jornada de no máximo 40 horas para conseguir, né, ter uma qualidade de vida, né? No mínimo aí garantida uma jornada que é o que é, né? É o que é considerado mais adequado até, enfim, pela CLT, no máximo 44, mas a gente não ter 60 horas que não seria justificado em nenhum contexto. Dentro disso, você ter garantido pelo menos um terço. E aí, é aí que vai ser a formação, né? Não é faz um sábado, você arranja um extra, como se fosse algo que é problema do professor, né? Que ele que tem que ir atrás, porque a formação dele é para o benefício dele. Não, não, peraí. Né? A gente está falando de algo que é tanto uma condição de trabalho, é para o professor e é para os estudantes. Então, a gente precisa pensar nisso conjuntamente mesmo, dentro do horário e com essa condição de que seja coletivo. Então, tem algumas secretarias de educação que separaram um dia específico na semana para todos os professores de matemática se reunirem, né? Ou todos os professores de ciências da natureza se reunirem. Então, você dá a condição, a secretaria também pensar não só, né, e definir ali nas suas condições não só o tempo, mas essa condição para que ele seja coletivo e de uma área específica, por exemplo. E colocando, por exemplo, tem algumas redes que trabalham com PCA, o professor coordenador de área, né? Você tem alguém que vai ser que é um professor, mas que vai coordenar aquela área, que vai coordenar aquele trabalho coletivo. Então você tá dando condições para que aquilo seja permanente mesmo, que aquilo seja em serviço, que não seja uma reunião esporádica, que na boa vontade do professor, ou que, né, enfim, você está garantindo que ali você vai ter uma condição de estar contínuo, de estar com aquele conjunto de professores se apoiando, enfim. E aí também tem um esforço que as secretarias precisam fazer, que é da formação de formadores, né? Porque não necessariamente né, a pessoa, por ser um bom professor, vai saber como formar outros professores. Então, ela precisa receber também essa formação em todas essas abordagens, essas práticas formativas, a modelização, né, a modologia de processos, enfim, mas para poder desenvolver essa aprendizagem dos professores. Então, enfim, são vários esforços aí que a gente precisa garantir, mas que a gente já sabe, né, que já tem bastante informação nesse sentido, e precisa mesmo ser uma prioridade. Não, e é legal você tocar nesse ponto, porque eu acho que também acaba tendo uma distinção entre a obrigação barra responsabilidade e o zelo. O professor e a professora vão ser os profissionais que vão fazer políticas de educação serem ou não efetivadas, né? São as pessoas que estão na linha de frente. Só que quando a gente fala isso, não é para falar também no lugar de responsabilizá-los unicamente por esse processo, né? E sim um lugar de cuidado desse profissional. Então, como é que você realmente cuida dele da melhor maneira possível nesse processo para que ele consiga ter uma formação continuada adequada, né? E de acordo com as suas possibilidades e necessidades. A outra pergunta que eu ia te fazer, deixa eu ver se também já não tem outro caminho. Ah, não vou atropelar ninguém. É, é a seguinte: considerando a forte presença da tecnologia na educação, de que maneira a integração de ferramentas digitais e métodos online pode se somar na formação continuada de professores?
Quais são os desafios e benefícios ao se olhar para a tecnologia na educação, partindo, obviamente, dessa premissa da escuta das necessidades dos professores? Então, a pergunta de ser online, né? Se existem. Eu lembro que é isso, desde 2017 eu já apresentei essa pesquisa várias vezes para o pessoal com sede, em secretarias, em vários contextos, assim, a gente foi apresentando, né? E várias vezes me perguntam, mas e formação online? Tem formação online eficaz, né? Elas contribuem, se a gente faz tudo online, tem chance de ser, também contribuir para a melhoria do trabalho dos professores, enfim. Nessa pesquisa, especificamente naquela época que a gente fez, nesse conjunto de estudos, não tinha formações que eram online, não era esse perfil. Mas o que me parece, assim, ao acompanhar algumas formações híbridas, digamos assim, né? Eu já acompanhei algumas formações híbridas desenhadas muito nesse tipo de perfil, com essas características, sabe? De ser focada no conhecimento pedagógico do conteúdo, das aprendizagens ativas, de ter colaboração, enfim, duração prolongada, e que foram híbridas. Então, tinha encontros presenciais de uma semana, depois encontros, né, iam fazendo encontros online com uma frequência, é, com essa continuidade, acho que esse é o ponto, né? Acho que se você consegue aproveitar as ferramentas tecnológicas para potencializar essas características, ferramentas que sejam de colaboração, para você planejar em conjunto aulas, esse trabalho colaborativo, para de repente o professor, ele implementa uma prática lá com a sala de aula dele, ele grava e manda para o mentor observar, mesmo que o mentor esteja à distância, já vi isso acontecendo também, a pessoa consegue dar uma devolutiva a partir de uma gravação. Então, acho que existem várias ferramentas, né, dessas que permitem a- apoiar uma colaboração, sabe, profissional, porque eu acho que essa é a potencialidade de você ter a tecnologia e não, às vezes, quando ela é usada só no sentido de massificar, assim, ó, tá aqui o conteúdo, você assiste, né? Assiste o conteúdo, tá aí tudo que você precisa saber, vai lá e faz na sua sala de aula. Não. Você tá usando a tecnologia, mas você não está garantindo essas características, né? Você não está garantindo esse contato com o formador, você não está garantindo a colaboração, essa possibilidade de troca, né, de conhecimentos, de experiências. Então, sempre que a gente conseguir aproveitar esses recursos tecnológicos para promover essa colaboração e essa troca de experiências, eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo, porque tem muita potencialidade nisso, né? Sensacional. Gabi, a gente está chegando no fim, infelizmente. Estamos acabando aqui a nossa aula magna. Eu queria agradecer demais a sua presença, o seu tempo, por disponibilizar tanto conhecimento, tanta coisa boa, e pedir para que você já faça suas considerações finais para que a gente já vá para os encaminhamentos. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. É sempre um prazer compartilhar esses resultados das pesquisas, esses estudos, enfim, tudo que a gente tem, né, aprendido de olhar para outros países, de outras literaturas, enfim, e me colocar à disposição. Aí né, eu coloquei as referências, mas o Paulo tem meu e-mail também, pode colocar aí à disposição de vocês e a gente pode seguir nessa troca. Enfim, fico à disposição para a gente conversar outras vezes e desejo um ótimo trabalho para vocês nas escolas criativas. Sensacional, muito obrigado. Pedir para a produção aí já postar também a nossa lista no chat, né? E, gente, novamente peço desculpas para todos e todas. A gente teve essa pequena instabilidade, foi meio que geral aqui, então acho que isso teve algum prejuízo no começo da live, né? Mas como eu falei para vocês, o link que a gente está usando aqui para conversar, ele não demonstrou nenhuma instabilidade. Então, fiquem atentos e atentas à descrição do vídeo aqui no YouTube, que a gente vai colocar um link da aula para que vocês não tenham nenhum prejuízo e possam rever e ver quantas vezes vocês acharem melhor, porque realmente é uma preocupação muito importante formação continuada de professores. Formação inicial, formação de modo geral, né? Mas a formação continuada é um ponto que é muito importante de certa forma, é um ponto que nós aqui no Programa Escolas Criativos temos também incidência, né? Então, a gente fica muito feliz de ter proporcionado essa discussão para vocês e agradeço demais a todas as pessoas envolvidas nessa aula magna, que vocês entendam, né, que o Escolas Criativas ele é um programa que tem muitas pessoas, muitas vivências, pensamentos e sentimentos, todo mundo trabalhando junto para colaborar ao máximo com uma educação mais mão na massa, mais inclusiva e mais significativa. Que a gente possa realmente proporcionar a integração curricular da aprendizagem criativa na escola, na educação básica, né? E aí realmente promover muitas mudanças e muitas transformações.
Bom final de ano para todo mundo, ótimas festas e que a gente siga cada vez mais próximo. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.